E aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, porque está começando mais um episódio do Mini Prosa, o lugar onde a leitura é um caminho para você compreender a si mesmo e ao mundo. Meu nome é Guilherme Makoto e hoje vamos trazer aqui mais uma experiência de leitura. E hoje a gente vai falar deste livrinho de Kristen Hanna, Jardim de Inverno. O bacana desse romance é que ele vai trazer vários elementos que a autora ela costuma trabalhar em seus livros, né? Um desses elementos que marca muito as obras da autora é as histórias de heroísmo das mulheres nas guerras que marcaram aí a história da humanidade. Aqui, em especial, a gente vai focar num conflito que ficou conhecido como o Cerco de Leningrado, um episódio que ocorreu aí entre os anos 30 e 40, em que as tropas alemãs elas conseguiram cercar a cidade de Leningrado e eles ficaram sem comida, a população ficou totalmente assim sem recursos para se manter em um inverno que aparentemente foi muito rigoroso, né? Então muitas pessoas morreram nesse episódio e essas nuances da guerra, cara, essa brutalidade da guerra, a autora consegue trazer de uma forma bem emocionante. Depois eu vou falar mais disso. Outro elemento que também é recorrente nas narrativas da Kristen Hanna é o Alasca. O pai dela era um cara muito aventureiro, assim, então ele viajava para vários lugares do mundo. Inclusive, tem cenas do livro que se passam na África. E eu acredito que grande parte dessas cenas ela tenha se inspirado nessas viagens que ela fazia com o pai, em que ela visitava o pai, que era um cara que gostava muito de viajar. E um dos episódios que marcou muito tanto a autora quanto o pai dela foi uma viagem para o Alasca, né, em que ele se afeiçoou muito àquele lugar, às pessoas que viviam lá. Então o livro também vai ter cenas no Alasca. É um livro que, cara, tem cena ao redor do mundo, assim, um negócio bem... se fosse um filme, ia ser uma produção caríssima. E outra marca que ressoa no primeiro elemento que eu falei, que a autora também traz aqui nesse livro, é as personagens femininas serem muito fortes, né? São personagens que elas aprendem a sobreviver, elas aprendem a lidar com aquela realidade muito bruta através da bravura, da coragem, fazendo às vezes vários sacrifícios assim em prol das pessoas que elas mais amam. Nesse livro, a gente vai acompanhar a história da Meredith e da Nina. Elas são irmãs que cresceram em uma família assim em que o pai era muito caloroso, era um cara muito amoroso assim, mas a mãe era totalmente distante. Ela era uma mulher assim que ficava quieta na maior parte do tempo, não dava demonstrações de carinho nem de afeto. Então a gente corta então pro presente, né, pro futuro, que é o nosso presente. A Meredith já tá casada, já tem 2 filhas que já saíram de casa. E ela que toma conta dos negócios da família, né? Que a família tem um negócio de venda de maçãs, eles cultivam safras de maçã e ela toma conta dessa empresa familiar. E a Nina, ela virou uma fotógrafa que viaja o mundo, assim, as fotos dela são super reconhecidas, né, no meio. As fotos dela constantemente estão circulando aí na revista Times, na National Geographic, então ela é bem famosa e o negócio dela é registrar as mazelas da humanidade, né? Ela viaja por esses países muito pobres, tirando fotos das guerras, da fome. Tudo bem até então, só que acontece um negócio. O pai acaba vindo a adoecer tanto que ele infelizmente acaba falecendo. E por conta desse falecimento, a Nina, que está viajando o mundo em busca das suas fotos perfeitas, ela tem que voltar para casa e por conta dessa tragédia, as 3 mulheres, né, a Nina, a Meredith e a Anya, que é a mãe delas, acabam tendo que lidar com o luto e elas entram nessa jornada de aos poucos se aproximarem, né, de reatarem os laços. Aqui eu vou ter que admitir que eu comecei esse livro com muito preconceito. Acho que essa é a palavra. Eu já tinha percebido nas primeiras páginas ali uma forma como ela descrevia principalmente os personagens masculinos, né? Eles são todos bonitões, os olhos azuis, verdes, não sei o quê. E acaba... Eu falei, putz, eu acho que eu não sou o público-alvo
dessa obra aqui, né? Eu não acho que não foi pensado para mim. Só que aqui a bandeira não tem público-alvo, né? Eu realmente tento diversificar o máximo que eu posso as coisas que eu leio. E esse livro, eu me deparei com esse preconceito que eu tinha, que eu talvez eventualmente ainda apareça em mim. Só que eu decidi enfrentar ele, eu decidi falar, não, eu vou continuar, eu quero ver o que mais ela reserva para mim dentro desse livro. E foi aí que eu pude, aos poucos, me separar de mim, né, de Guilherme Makoto como pessoa assim, e mergulhar na história, entender o universo que aquela autora estava criando. E o que a Christine Hanna ela consegue fazer aqui, que eu achei um ponto bem forte desse livro, é que a espinha dessa narrativa, ela vai girar em torno de duas histórias, né, eu posso falar assim. Porque o negócio é que tanto a Meredith quanto a Nina, elas estão tentando descobrir o passado da mãe. Mas a mãe, ela começa a contar sobre o passado dela, começa a contar sobre quem possivelmente ela foi, através de um conto de fadas. E esse conto de fadas vai se transformando aos poucos. Os relatos da mãe começam a ganhar mais peso, em que a gente vai começar a ver o negócio da brutalidade da guerra mesmo, né? O peso que tem isso, os acontecimentos que uma pessoa, os traumas que uma pessoa pode ter passado na vida dela, né? E como isso reflete, assim, esse jogo de passado e presente é bem bacana. Eu acredito que ela faça isso de uma maneira muito simples, assim, no sentido de que é fácil de a gente entrar na proposta dela, né? Não é uma coisa muito intrincada, ela faz isso de uma maneira muito, muito acessível. Eu achei que ela conseguia equilibrar muito bem o relato da guerra com essas cenas cotidianas de um ambiente doméstico, né? Então, que nem tem cenas bem delicadas, uma delas que me chamou muita atenção é quando as três estão começando a se tornar assim mais próximas, né? As filhas e a mãe. Então toda noite elas combinam de que elas precisam jantar na mesa, né? E nesse jantar é muito legal pra você ver como elas se esforçam para tentar puxar um assunto, sabe? É visível que as três elas não se dão muito bem, então o negócio fica meio enroscado assim, só que aos poucos, cada jantar que se sucede, elas começam a ganhar um calor ali entre elas, né? E isso é muito legal, porque você consegue ver perceptivelmente, assim, ela teve uma paciência bem bacana de ver esses momentos ganhando camadas, ganhando profundidade. E isso é um ótimo exemplo de uma cena que ela conseguiu, uma cena muito sensível em meio a esse ambiente que eu falo de um drama mais focado no ambiente doméstico, né? Não sei se é bem essa palavra, mas tá sendo a melhor que eu encontrei aqui. Em contrapartida, cara, tem uma cena que é simplesmente assim, eu fiquei chocado, cara, sem maldade, porque em meio à guerra que tá rolando, assim, a cidade tá cercada, ninguém consegue comer nada, eu não posso falar de quem é esse passado, de quem que é esse flashback, né, quem são os personagens envolvidos ali, mas eu falo pra você o seguinte, tá tendo essa guerra, a cidade tá cercada, não tá entrando mais comida, né, os carregamentos de comida, eles foram interrompidos. E o que acontece? Elas têm que sobreviver no caso a cena ali em que é uma mãe e 2 filhos, eles têm que sobreviver do jeito que dá. E aí a gente vai ver, nossa, a mãe fazendo de tudo, os caras chegam a comer serragem, sabe? Fazer sopa com aquela coisa de madeira ali, rapaz, dá uma agonia, assim. Tem uma hora que o menino tá tão doente, a criança tá toda com furúnculo na pele, assim, ó, que o frio é muito intenso, né? Então começa a surgir aqueles furúnculos azuis, ele começa a quase que não responder, né? Tá quase morrendo esse menino aí a mãe, ela decide cortar um pedacinho do dedo, assim, só a pontinha do dedo pra sangrar e dar de mamar, né? O sangue na boca da criança, cara. É realmente, nossa, tem esse tipo de cena que entra total contraste com o que eu falei. E é esse painel que a Hanna tenta montar, sabe? Então, putz, é bem legal. Na minha opinião, ela conseguiu fazer isso de uma forma equilibrada e de uma forma que funciona. Agora, se tem uma coisa que eu fiquei meio, não acredito, cara, aqui, não acredito, não gostei, que não casou comigo, assim, apesar de eu ter comprado todo o livro, é o finalzinho. O finalzinho, ele dá um negocinho assim que você fica, nossa, caramba, mas... teve uma resolução aqui que
não me foi satisfatória, né? Eu vou falar dessa forma. Lógico que eu não posso falar o que acontece, mas eu fiquei com esse gostinho putz, não gostei dessa resolução aqui. Esse foi mais um episódio. Agora estamos lançando vídeos à quinta-feira, tá? Quinta-feira à noite. Estou aparecendo aqui agora, mudando um pouco aí aos cronogramas de domingo. Agora é quinta-feira à noite, tá bom? Então toda quinta aí estamos aí. Eu agradeço muito você ter assistido. Esse foi o vídeo de hoje. Então vou pedir aqui para você não esquecer de curtir, comentar, deixa aí, ativa a inscrição, ativa o sininho da notificação. E olha, não se esquece de me mandar aquela crítica construtiva, isso é o mais importante, porque meu objetivo aqui é melhorar e sempre, beleza? Então, muito obrigado e a gente se vê na quinta-feira que vem, tá? Muito obrigado e é isso aí. Até a próxima. Falou!